A paz, irmãos. Eu estou muito feliz de poder, nesse momento, poder compartilhar com você algo sobre a nossa vida financeira. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas 14. Quero falar com vocês um pouco sobre o rei Asa. A Bíblia diz que esse rei Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus. Ele foi um rei que ele agradou a Deus. E a Bíblia diz que por 10 anos eles tiveram paz. Mas após 10 anos aqui, em 2 Crônicas 14:9 diz que Zerá, o etíope, conhecido como Cuxita, decidiu atacar as cidades de Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou até Maressá. E em seguida, quando Asa viu que eles estavam sendo cercados, que eles estavam com problema, que eles estavam com dificuldades, a Bíblia diz aqui 14:11, em seguida Asa clamou a Yahvé, o seu Deus, dizendo: ó Senhor, Tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a Tua vontade. E a Bíblia diz, e Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava cercado, que ele estava com problemas. Eu não sei o que hoje vocês têm enfrentado na sua casa, na sua vida financeira, nos seus negócios. Mas eu quero dizer algo para você: Deus sabe, Deus te conhece. E ele disse que ele clamou a Yahvé. E mais na frente, no capítulo 15, veio o profeta Azarias até Asa. E ele disse assim: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá. Contudo, diga comigo, contudo, quando, em meio à sua angústia, eles voltaram os seus corações para Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, logo por eles foi achado. Aleluia. Eu quero deixar isso para você. Volte o seu coração para Yahvé, volte o seu coração para o Senhor. Clame a Ele nesse momento, coloque as suas finanças diante do Senhor. E aqui, no capítulo 16, ele diz que no 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade. Muito tempo se passou e veio outro problema sobre Asa, sobre o governo de Asa. E eles ficaram cercados, e eles ficaram sitiados. Talvez é isso que você tem sentido nesse momento, nos seus negócios, na sua casa. E ele disse que quando aconteceu isso dessa vez, Asa não clamou ao Senhor. Ele diz aqui no 3, celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel. Dessa vez, Asa, ele não procurou pelo Senhor. Ele fez aliança com homens. Ele foi atrás do rei da Síria. E ali, o rei da Síria veio e o ajudou. E aos olhos de Asa, o que ele tinha feito era muito bom. Até aqui no capítulo 16:7, que diz que naquela época veio Anani, amável à presença de Asa, rei de Judá. E ademoestou dizendo: por que
Procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. E olha o que o profeta diz para Asa nesse momento: afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra. Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor contemplam a sua casa, contemplam a sua vida, contemplam o seu coração, contemplam os seus negócios. Mas Ele quer se revelar poderoso, diga comigo, poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. O que eu quero dizer para você nessa hora? Você, nesse momento, pode procurar a salvação no Senhor. Cuidado com as alianças que você tem feito nesse momento difícil. Não vá atrás do homem, não procure no exterior aquilo que no interior o Senhor pode fazer para a sua vida. Um dia, Ele pode ter feito algo na sua vida que te deu vitória. Lembre-se disso, de que o seu Deus, Ele é poderoso e os olhos dele procuram por aqueles cujo coração é totalmente dele. Então coloque o seu coração nele, coloque as suas finanças nele, coloque os seus propósitos neles e eu creio que ele vai vir ao seu alcance e vai te dar as estratégias e coordenadas nessa hora. Seja fiel, mesmo nesse tempo difícil. E eu quero dizer para você que aqui embaixo nós temos a conta da igreja e nós temos também esse código de barra, onde você pode posicionar o seu celular e fazer a sua oferta, e você pode ali fazer o dízimo. E eu quero orar por você nessa hora, amém? Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor já nos salvou de tantas coisas, o Senhor já fez tantos milagres nas nossas vidas, e nós cremos, Senhor, que nessa hora, nesse momento, nesse tempo, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, sendo esse Deus poderoso, que vai fazer coisas maravilhosas, Senhor, nas nossas vidas. E nessa hora, nós colocamos as nossas finanças diante do Senhor, os milagres, Senhor, que os meus irmãos precisam. Nós oramos por milagre, nós oramos por esse coração rendido e quebrantado diante do Senhor, confiando em Ti, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que clamamos e daquilo que pedimos. E aqueles que têm ofertado, que têm dizimado, que o Senhor traga bênção sem medida sobre as suas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Queridos, que alegria poder estar vindo até seu lar. Eu estou com muita saudade de vocês, daquele abraço presencial, mas se sinta agora também abraçado já, ok? Nós temos uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, quero ministrar para você hoje, mas antes de nós ministrarmos, deixa eu orar por você, porque como é costume nosso, talvez a gente tenha orado pelas cadeiras, mas você pode com certeza está convidando outras pessoas para estar ouvindo essa palavra, vai ser muito poderosa, em nome de Jesus, e desafiadora. Também, algo que a gente tem sempre feito, que é aquele despertar da oração, dos 15 minutos que você precisa fazer todos os dias na semana, orando e lendo a palavra. Por quê? Porque é justamente o que vai te fazer crescer. Então, quero orar por você por isso e declarar o melhor de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Eu creio que aqui está nascendo algo que vai mudar a história de muitas pessoas, que o Senhor vá alcançando corações daqueles que estão recebendo, talvez uma mensagem, Deus, e que o Senhor verdadeiramente desate no nosso coração esse despertar,
esse entendimento de amarmos o Senhor e vivermos para o Senhor. Nós pedimos isso, confiados no Senhor, que essa palavra dessa noite, Deus, possa encher o nosso coração de fé, de alegria, de ânimo, e que possamos realmente viver o propósito do Senhor. Essa é a nossa oração, que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, queridos, o que Deus colocou dentro do meu coração tem como tema: viva a vida. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque essa palavra despertou no meu coração e eu quero começar ela fazendo uma pergunta: como está a sua vida? Como você tem vivido? Eu quero começar declarando a você que o segredo da vida está na motivação do nosso coração. Só para que você possa refletir, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, né? Como está a sua vida? Pense sobre isso. Agora, olha só, quero que você vá comigo lá para esse texto de 1 Reis, capítulo 19. Essa palavra, ela vem como um desafio e um despertar para o nosso coração. Sabe por quê? Porque eu vou te dar aqui um pano de fundo daquilo que o Elias viveu e que certamente tem pego muita gente. Olha só, o Elias, ele estava vivendo um tempo ali de milagres. Ele acaba de sair de um tempo de milagre. Não chovia há muito tempo. E ele então ora, vem o milagre da chuva, depois ele enfrenta os profetas de Baal, faz um grande arraso ali em toda aquela região, e o nome do Elias é propagado. Olha só, mas a Bíblia diz que depois disso, depois dessa situação, que chegamos agora no capítulo 19 de 1 Reis, verso 3 em diante, até o verso 8, eu quero te apontar esse texto aqui para que você entenda. Diz a palavra ali que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Meu Deus, sabe que aqui me veio vários desafios, de vários entendimentos que Deus começou a colocar, descortinar na minha vida. E uma das coisas interessantes foi justamente pensar que eu preciso viver a vida de forma que vale a pena. Por quê? Porque se você for ler o texto aqui, você vai ver que depois que ele passa por todos esses milagres, as bonanças que ele estava vivendo, e de repente vem uma situação de crise, de perseguição, e o Elias resolve se esconder, fugir. Eu quero assim desafiar você a entender que o grande segredo hoje para a vida é viver ela de forma feliz, alegre e satisfeita. Sabe por quê? Porque tem várias coisas que nós precisamos compreender. Olha, felicidade foi algo que caiu dentro do meu coração e eu preciso te passar isso, para que você possa viver a vida feliz. Felicidade não é a ausência de problemas. Entenda bem isso. E nem mesmo a vida sem altos e baixos. Porque no dia a dia, na nossa história, nós vamos ter momentos bons e momentos difíceis. Precisamos entender isso. Mas o mais importante é que se eu aprendo a viver, eu vou aprender a viver contente em qualquer que seja a situação e vou ter um ânimo em Deus para poder passar por qualquer luta. Olha só, se você olhar um pouquinho para esse texto, você vai conseguir ver, nós acabamos de ler aqui que um homem que viveu tantas coisas poderosas, milagres na sua vida, mas de repente ele se encontra fugindo. Qual foi a razão da fuga, do medo? É isso que eu quero que você entenda. E eu já fico pensando no que o medo pode fazer na vida de alguém. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando o que o medo pode fazer na vida de alguém. Por quê? Porque o medo é um sentimento que
paralisa as pessoas, que anula sonhos, que impede projetos. O medo é, com certeza, um sistema emocional que ativa a paralisia. Muitas pessoas, por causa de tudo que estamos vivendo nos dias agora, elas ficaram paradas, elas estão fugindo, às vezes, de realidades, e aqui precisamos entender isso. Olha só, algo que eu quero te dar aqui que vai fazer toda a diferença, algo que eu quero te levar a compreender. Nós precisamos decidir, ou vamos viver bem diante do problema, ou vamos entrar em fuga. Nós precisamos ter uma decisão. Com certeza, tem gente que, diante dos problemas, eles abrem para fuga. E eu vou falar uma coisa para você, não estou dizendo que às vezes nós não somos tão bombardeados que por causa do ser humano que nós somos, às vezes nós acabamos caindo, falhando. Foi isso que aconteceu com Elias. O Elias, esse homem de Deus, preparado, vencendo e vendo milagres, mas de repente ele passa por essa situação. Agora, entenda bem, eu quero que você entenda isso, que quando eu falo de viver bem, sabe, eu estou falando de estar em um estágio emocional organizado. Quando você está vivendo bem, é porque você conseguiu entender as tuas emoções. Sabe o que mais eu tenho entendido nesses dias? É que a felicidade não está em coisas. Eu não sei se você conseguiu descobrir isso, mas isso caiu muito fácil e muito rápido no meu coração. Eu comecei a olhar e analisar isso. Não está na fama, não está na autopromoção. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando isso para você. Sabe, não está necessariamente no carro importado, ou quem sabe no emprego desejado. É isso que eu quero que você entenda. Tudo isso que eu estou falando é muito bom, mas perde o sentido no meio de esse sistema a qual nós estamos vivendo hoje. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que a futilidade, das coisas poderá nos impedir de alcançar aquilo que verdadeiramente Deus tem para nós. Uma das coisas assim que Deus tem falado no meu coração, com certeza, que você precisa entender que tudo isso é muito bom, mas quando vem uma situação como a que nós estamos, isso perde o sentido e o valor. Se você conseguir ler esse texto que eu estou te dando aqui, você vai ver que depois ele se deitando, dizendo tudo perdeu valor. Você vai ver o Elias ali, na continuidade do texto, você vai ver ele se deitando e ele diz, olha, as coisas perderam valor, eu já vivi tudo, eu já tive o bastante, está escrito aí, eu tive o bastante, tira a minha vida, Senhor. Ele perde o foco da vida. Ainda bem que nós temos um Deus misericordioso. Sabe esse Deus misericordioso que eu estou falando para você? É esse Deus que no meio desses vendavais, no meio dessas tempestades, Ele olha para a nossa limitação, Ele olha para a nossa fraqueza, Ele olha para esse nosso sentimento tão pequeno, e Ele vem ao nosso encontro. Foi o que Ele fez ali na vida do Elias. Olha só o que Deus fez na vida do Elias. Ainda bem que esse Deus, Ele não dorme. Ele sempre está pronto para vir ao nosso auxílio. Que coisa tremenda. Ele se deita e dorme, mas a Bíblia diz que um anjo veio e tocou nele. E diz, olha, Elias, está aí. Ei, come. Dá comida para ele. Dá para entender isso? E depois que ele come, ele
ele dorme de novo, e o anjo chega e diz, desperta ele, diz, ei, eu estou te despertando, e quero te mostrar coisas maiores. E agora então ele vai, durante 40 dias e 40 noites, uma jornada de uma caminhada, porque o anjo diz assim, come, porque a jornada que você vai passar é muito grande. E quantos dias que eu estou falando aqui? 40 dias. Uau! Se você entender, querido, eu vejo aqui claramente Deus falando para nós que o nosso Deus é o Deus da segurança, o Deus que está conosco, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos ampara, o Deus que vai estar conosco em todos os momentos. Por isso eu quero que você entenda que esse Deus é um Deus maravilhoso, e Ele vai enviar os seus anjos para te acordar, para dizer assim, olha, ei, eu estou aqui com você, eu estou nessa luta, eu vou te abençoar, a comida que você comer agora vai ser uma comida que vai te fortalecer para uma caminhada. E a pergunta então que fica aqui, o que é que você tem comido? Porque essa comida que o Elias comeu ali foi uma comida espiritual, uma comida servida por Deus. A palavra que nós estamos ministrando hoje para você é um alimento espiritual para te dar força para a caminhada, para que você possa se fortalecer em fé, para que você possa ter ânimo novo, para que você possa continuar andando. Há uma jornada pela frente e com certeza a sua motivação vai fazer toda a diferença. Meu Deus, você entende isso? Deus está olhando para você. E com certeza tem algo maravilhoso para a sua vida. Tem uma passagem na Bíblia, essa passagem ela mexe muito comigo. Está ali em Atos, quando Paulo, ele foi preso. Eu quero ler com você essa passagem, lá em Atos 16, no verso 22. Tem toda uma história ali, mas eu quero ir direto para o verso 22, para te dar entendimento aqui. Olha só, essa passagem, ela me faz pensar muito, justamente nesses dias que nós estamos vivendo. Ali em Atos, quando Paulo é preso, imagina ele que tinha tudo para reclamar, esse homem entra num desafio de fazer algo totalmente diferente. Ele resolve, do fundo do seu coração, diante de toda a situação, ele busca o Senhor. A Bíblia relata ali, esse texto eu quero ler com você, porque ele diz assim, olha só, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Sabe por que eles foram açoitados? Porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. E no lugar onde eles estavam pregando, eles foram como se condenados por causa da palavra. E eles chegaram nesse nível aqui. Então, quando eles chegam nessa situação, diz assim a palavra, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Olha só, escute isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores e hinos espirituais a Deus. E os outros presos escutavam. Meu Deus, eu não sei se você consegue entender isso. Para mim, é algo desafiador. Mas, deixa eu te falar algo que vai seguir nos próximos versículos. Sabe, você que quer ver milagres, escute bem isso que eu estou falando para você. Você que quer ver milagres na sua vida, na sua casa,
Você que quer ver milagre nos seus negócios, na sua empresa, sabe qual é o segredo para esses dias agora de turbulência? É adoração, é levantar clamor, é fechar a boca para murmuração e levantar um altar de adoração, porque certamente vai haver milagre. Vai haver milagre. Eu vou repetir, porque é isso mesmo que vai acontecer. Se a sua vida for direcionada nessa posição, vai haver milagre. Olha só o milagre que houve aí em Atos 16, verso 26. A Bíblia relata aí que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. Meu Deus, eu fico imaginando o nível de adoração que você vai fazer, que vai sacudir os alicerces da sua casa, da sua vida, da onde você estiver. Nada vai conseguir te prender, porque a glória do Senhor vai se manifestar e com certeza você vai receber a luz de Deus. A presença de Deus vai mexer nos alicerces, nas estruturas, seja qual for. Deus está dizendo assim que Ele virá. Meu Deus, eu não sei se você consegue entender. De repente, alguém que estava dormindo, que era o carcereiro, desperta do sono, vê tudo isso acontecendo. Esse carcereiro, ele foi tão tocado por Deus, tão tocado por essa situação, que ele, de repente, ele fica tão apavorado, ele acha que todos os presos estão indo embora, ele sabe que vai morrer, porque quem estava vigiando na cadeia naqueles dias, se deixasse um fugitivo como eles forem embora, com certeza ia morrer, e de repente ele pega a espada para se matar, e Paulo grita com Silas de lá e diz: olha, não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Que milagre! Que milagre! E o carcereiro ficou tão contagiado com tudo isso, que ele resolve pedir a luz. E essa luz aqui, ela é representada por Jesus, que entra nos lugares mais escondidos, para trazer pessoas de todos os lugares para a sua glória. Sabe, você que talvez está ouvindo essa palavra com certeza será para você, para mudança na sua vida. Talvez se você orar hoje e pedir: Deus, traz uma luz para que eu possa enxergar, para que eu possa ver. E de repente, quando ele pede essa luz, e ele entra trêmulo, diz a palavra, e prostra-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e pergunta para eles agora, então, dizendo assim: que eu posso fazer para ser salvo? Sabe que Paulo e Silas respondem para ele? A palavra do Senhor, que diz assim: crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Meu Deus, sabe que Deus está falando para mim e para você hoje aqui? A sua casa será a resposta da salvação. A sua casa será a resposta para a salvação hoje, por causa da sua vida, daquilo que você está crendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Diante do temor, diante das lutas, há uma promessa aqui, que a sua casa, a sua vida, tudo que você deseja e quer será salvo, por causa da presença de Deus. Quero deixar essa dica para você. Ali, na continuidade do texto, você vai ver, já fechando ali quase no verso 30 para frente, a Bíblia diz que pregaram a palavra de Deus. Paulo e Silas sentam com ele, prega a palavra de Deus, e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles,
e em seguida eles todos e os seus familiares foram batizados. Então os levou para casa, serviu refeição. Que manifestação poderosa é essa? Manifestação de perdão, de milagre, de restauração, porque alguém resolveu adorar no meio da adversidade. Alguém resolveu se levantar no meio da adversidade. Aqui eu quero fechar essa palavra nessa noite, desafiando a você, para essa semana, você viver esse tempo de adoração, esse tempo de busca pelo Senhor, onde você vai desafiar você mesmo, onde você vai buscar a manifestação do poder de Deus, no meio da adversidade. Você vai talvez olhar para aquilo que você olha fisicamente, está um caos, está um desastre, mas você sabe que o Deus que você serve, que o Senhor Jesus está vindo ao teu encontro para salvar você, para te ajudar, e você, então, crendo nessa verdade, vai começar a glorificar o Senhor, vai começar a manifestar essa glória dos anjos se movimentando dentro da sua casa, porque a glória do Senhor vai chegar junto com a adoração. Enche a sua casa de louvor, de adoração, em vez de você ficar deixando a sua mente ficar conturbada nesses dias de movimentação. Queridos, é hora de você entrar diante da presença de Deus e reconhecer que Ele pode ser a libertação completa para a sua vida. Quero orar por você. Eu queria dizer a você que talvez possa estar ouvindo essa palavra. Deus tem um desejo muito grande de te conhecer melhor. E com certeza, Ele está vindo para te conhecer, mas você precisa abrir a porta do seu coração, convidando Ele para entrar dentro do seu coração. Sabe como é que você convida Jesus para entrar dentro do seu coração? Você vai oferecer o seu coração a Ele. Você pode fazer essa oração bem simples comigo. E com certeza, depois que você fizer essa oração, talvez você vá passar aí tocar na pessoa que está perto de você, ou quem sabe mandar uma mensagem para alguém que te mandou esse link para você assistir essa palavra, e vai dizer assim para ela: olha, eu fiz a oração, eu quero me comprometer e andar mais próximo do Senhor. Eu quero mais de Deus, porque eu quero libertação, eu quero vida plena, eu quero viver uma vida realmente que vale a pena. E eu quero então orar agora com você, e depois você pode fazer tudo isso que eu falei para você agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa hora entregar a minha vida para o Senhor. Abro o meu coração, receba nessa hora, ó Deus, receba a minha vida. Eu quero declarar Jesus como Senhor. Eu quero reconhecer nessa hora, essa oração que eu estou fazendo nesse momento é uma oração de entrega. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me faça, a partir de hoje, Deus, me tornar um filho que ama o Senhor. Fala comigo, me ensina e me faz forte e corajoso. Nós te pedimos isso, ó Deus, confiado na tua bondade, no teu amor. Muito obrigado. E agora eu declaro sobre a sua vida que orou e sobre você que está ouvindo, que a bênção, a paz e o amor de Jesus possa ser sobre você, sobre a sua vida. E abrace no mínimo 10 pessoas que estão aí perto de você e com certeza a bênção do Senhor estará com vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.